me chamo Tayane, sou orientada pela professora Elaine Cristina e vou apresentar sobre a elaboração e caracterização de produto vegetariano tipo queijo à base de feijão branco adicionado de inulina. O indivíduo vegetariano é todo indivíduo que exclui da sua alimentação todos os tipos de carnes e derivados cárneos. Existem diferentes tipos de classificação da dieta vegetariana de acordo com os derivados de origem animal que esse indivíduo consome. Por exemplo, os lacto-vegetarianos são aqueles que consomem apenas leite e derivados. Os ovo-vegetarianos são os que consomem apenas ovos. Os ovo-lactos vegetarianos consomem ovos e leite. Já os vegetarianos estritos não consomem nenhum alimento de origem animal. As dietas vegetarianas, elas são consideradas saudáveis, pois alguns estudos apontam que esse tipo de dieta ele pode estimular uma alimentação com maior consumo de antioxidantes e fibras. Por exemplo, nesse prato que tem aí no slide, 50% da composição dele é de hortaliça. Outros 25% é de leguminosas e oleaginosas. E os outros 25% é de cereais e hortaliças com maior aporte de carboidratos. Por essas questões, a dieta vegetariana é associada à redução de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. Uma pesquisa realizada aqui no Brasil apresentou a estimativa de que havia 15,2 milhões de adeptos a dietas vegetarianas dentre a população brasileira. Levando em consideração que em uma dieta vegetariana deve ser baseada em escolhas alimentares saudáveis, o surgimento de produtos alimentares destinados a vegetarianos, ele acaba se destacando por conta disso. Segundo algumas análises de mercado, há uma tendência crescente de consumo desses produtos, porém esse consumo ele não se restringe somente aos vegetarianos. Há uma procura também por parte da população em geral. No entanto, um produto processado vegetariano, ele não é considerado mais saudável apenas por ser um produto vegetariano. Assim como os outros produtos ultraprocessados, ele pode conter na sua composição um desbalanço nutricional com excesso de sal, gorduras ou açúcares. Portanto, deve-se priorizar o alimento mais próximo do natural, saudável e funcional. Falando então um pouco sobre a dieta vegetariana, as leguminosas elas são um dos alimentos mais consumidos por esse público como uma opção de fonte proteica. Dentre elas, podemos destacar o feijão branco, que é caracterizado também pelas vitaminas, carboidratos, fibras, além das proteínas. Assim como o feijão, os produtos à base de leguminosas, eles também são destacados pelo teor proteico, como, por exemplo, temos o alimento tipo queijo de origem vegetal, que pode ser usado para ajudar a diversificar na dieta. Já os alimentos funcionais, eles são importantes para a manutenção de uma dieta saudável, além de diversificada. A inulina ela é um prebiótico componente alimentar que atua no cólon, visando a integridade do intestino e o restabelecimento da microbiota intestinal. É em virtude do aumento do número de indivíduos vegetarianos e levando em consideração a importância da leguminosa na dieta desses indivíduos, e também que a inulina ela é um prebiótico que confere características benéficas ao funcionamento do corpo. O presente estudo ele visa elaborar um alimento vegetal tipo queijo à base de leguminosa adicionado de inulina. Então, o objetivo é elaborar e analisar o alimento tipo queijo à base de feijão branco adicionado de inulina. Para a elaboração do alimento tipo queijo, todas as matérias-primas foram adquiridas no mercado local da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Foi feita uma formulação base e os ingredientes utilizados em todas as formulações com as mesmas quantidades foram o feijão branco, a quinoa, a castanha do Pará, o azeite, o sal, o alho e agar-agar. E para realizar as análises sensoriais, ao todo foram elaboradas 3 formulações de alimento tipo queijo. A base de feijão branco, FQF, com variações no teor de inulina de 5 gramas, 10 gramas e 15 gramas. Aqui a gente pode ver, 5, 10 e 15 gramas. Com relação, ao processo de preparação do alimento, para a preparação do alimento tipo queijo, os ingredientes eles foram separados e os feijões foram higienizados, deixados em remolho e depois coccionados sob pressão por 30 minutos.
Após cozidos, os grãos foram desintegrados em água ao serem liquidificados, e também foram aquecidos e acrescentados de ácido cítrico para a obtenção do extrato aquoso. Em seguida, os grãos que foram liquidificados, eles ficaram em repouso e depois da precipitação, o extrato aquoso foi separado por filtração e o retentado utilizado. Os demais ingredientes eles foram misturados ao retentado e a goma de inulina foi adicionada por último, nessa etapa da homogeneização. A massa ela foi moldada e refrigerada a 10 graus Celsius por 30 minutos e depois a gente obteve o nosso alimento tipo queijo de origem vegetal. Na análise microbiológica, realizou-se a determinação de coliformes a 45 graus Celsius, bacilos cereus, salmonelas, estafilococcus coagulase positiva e o total de bolores e leveduras de acordo com os métodos analíticos oficiais da Instrução Normativa número 62, de 26 de agosto de 2003. Somente participaram da pesquisa aqueles que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foi elaborado, então, um questionário online pela plataforma Google Forms para avaliar o conhecimento de indivíduos vegetarianos sobre proteínas vegetais e o consumo de produtos voltados para esse público. Esse daqui é o questionário que a gente aplicou. Com relação à análise sensorial, participaram da análise 100 provadores. Os participantes avaliaram 3 amostras com proporções diferentes de inulina, 5, 10 e 15 gramas, e utilizaram uma escala hedônica estruturada com 5 pontos, onde 1 significava desgostei muito e 5 significava gostei muito. Os atributos analisados eles foram aparência, cor, textura, amargor, aroma de queijo, aroma de feijão, sabor de queijo, sabor de feijão, sabor salgado e sabor residual. Essa daqui foi o alimento tipo queijo, né, da análise sensorial, e essa daqui foi a ficha que a gente aplicou. Com relação à análise físico-química, todas as análises foram realizadas na Unirio e seguiram as normas estabelecidas pelo Instituto Adolfo Lutz. Com relação à análise estatística, os resultados obtidos eles foram submetidos à análise de variância e à comparação de médias, utilizando-se o programa XL-Stat. Com relação, então, aos resultados da análise microbiológica, todos os resultados analisados das 3 formulações, eles estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. Esse dado, ele torna importante, né, ele se torna relevante para a comercialização do produto, tendo em vista que a integridade da saúde do consumidor ela deve ser preservada. Em relação ao questionário, foram 102 indivíduos vegetarianos com idade de 18 a 61 anos que responderam ao questionário, e 84% destes destacaram que as leguminosas são os alimentos de maior fonte proteica da dieta vegetariana. Dessas leguminosas que foram relatadas, né, como mais consumidas foram o feijão preto, seguido pelo grão de bico e lentilha, enquanto ervilha, soja e feijão branco foram citados em menor quantidade. Com relação aos produtos vegetarianos mais consumidos, que eles acreditam ser produtos que tenham fonte de proteínas, foram citados a proteína de ervilha, seguida pelos cogumelos, tofu e alimento tipo queijo. E aí o que dizem os estudos sobre esses alimentos, né, que eles consideraram fontes proteicas? Os guias alimentares, eles destacam a importância do consumo de proteínas vegetais, como as leguminosas, e principalmente para a população vegetariana. Porém, os cogumelos, eles não são fontes proteicas, ao contrário, né, do que eles disseram aí no questionário. É possível observar nessa tabela 3 as médias e as variações das respostas do teste de escala hedônica para a análise sensorial do produto vegetal. Os resultados obtidos da análise sensorial, eles mostraram que não houve diferença significativa ao nível de 5% para nenhum atributo avaliado. Mas eu vou comentar de forma geral sobre os atributos avaliados. Um dos atributos, né, que pode ser influenciado por conta da concentração de inulina é a cor, mas as amostras elas tiveram uma boa média de aceitação. Muitas vezes a cor e o sabor eles estão diretamente relacionados, pois a aparência é o que garante sua aceitabilidade. Falando um pouco sobre a textura, uma das características das leguminosas é conceder maior dureza e firmeza às preparações, mas as amostras elas apresentaram uma média de 3,6 para esse atributo. Com relação ao sabor amargo e sabor residual,
O feijão ele está diretamente relacionado a isso devido à oxidação lipídica. Mas, por outro lado, a inulina ela tem um sabor doce e ela poderia mascarar esse sabor da leguminosa. Nesse quesito, as amostras elas também obtiveram uma média de 3 pontos. Os resultados da análise de umidade, cinza e fibras solúveis, eles estão dispostos, né, nessa tabela 4 e das outras análises físico-químicas que foram feitas. Com relação, né, à umidade, não houve diferença significativa entre as formulações 2 e 3, apenas a formulação 1 apresentou diferença significativa. Com relação às cinzas, as amostras 1 e 2 não apresentaram diferença significativa, somente a amostra 3, mas esses valores de cinza, eles são similares aos descritos na literatura. E também foi observado que esses valores de cinza, eles aumentam conforme a quantidade de inulina no alimento, ou seja, a formulação 3 foi a que mais apresentou o teor de cinzas. Com relação, né, às fibras e com base na portaria número 54 do Ministério da Saúde, para um produto pronto sólido ser considerado com alto teor de fibras, ele deve conter no mínimo 100 gramas de fibras por 100 gramas de produto. As formulações analisadas, elas apresentaram aproximadamente 6 gramas de fibra por 100 gramas de produto, sendo, portanto, todas as formulações consideradas produtos com alto teor de fibra. As proteínas, elas são uma preocupação na dieta, principalmente por serem facilmente desnaturadas quando empregado calor. Em média, né, as formulações elas apresentaram 4,8 gramas de proteínas em 100 gramas de alimento tipo queijo. Isso acaba sendo bastante interessante porque aí permite que o alimento tipo queijo ele seja uma opção para a diversidade na dieta vegetariana. Em virtude da busca crescente por alimentos menos gordurosos e calóricos, podem se destacar as formulações com maior concentração de inulina, pois elas apresentaram menor teor lipídico. De acordo com os estudos realizados com um preparado de soja, os resultados obtidos eles se aproximaram dos teores de gordura apresentados na literatura. Falando então sobre os estudos, né, eles mostraram que é possível elaborar um alimento tipo queijo vegetal à base de feijão branco, adicionado de inulina, atendendo a população vegetariana e possibilitando uma maior variabilidade na dieta com alimento prebiótico, rico em fibras e com proteínas. Essas são as minhas referências, agradeço a todos pela atenção, muito obrigada.